Bom, então, vamos lá começar a aula. Se não há dúvidas, eu ia começar por vos mostrar o guião com a estrutura do trabalho final, que também já disponibilizei hoje na Moodle, e falarmos um bocadinho sobre isso, esclarecer dúvidas que existam e se vocês virem na Moodle, por baixo portanto, o trabalho está na avaliação, naquela secção, naquele tópico da avaliação. Têm lá, eu vou compartilhar a tela convosco. Têm aqui o guião, depois têm também já a página de rosto, que é só depois vocês preencherem, e este fórum que eu também já criei para, durante o semestre, nós irmos esclarecendo possíveis dúvidas que haja, sendo que, de preferência, vocês coloquem também as dúvidas aqui na sessão ao vivo, porque assim poderá ter até mais fácil esclarecer as dúvidas e toda a gente pode participar e ficar nas coisas mais bem esclarecidas. A página de rosto também vos posso mostrar, onde é que ela está. Eu tenho que fazer o download, então esperem lá que eu não vou por aqui, vou antes pelo meu fecheiro e assim abro aqui no meu computador e já partilho convosco. Muito bem, então está a página de gosto, aquilo que vocês terão que fazer, e portanto isto é só para uniformizar o formato e a apresentação dos trabalhos, é vocês colocarem aqui o título que derem ao trabalho, o nome das autoras, e pronto, e o resto está feito para vocês. O mais importante para já é então o guião com a estrutura que vou passar a mostrar-vos. Então, obviamente que o trabalho terá que ter uma introdução, não é? É básico. Na introdução, o que é que se espera? Evidentemente que será, vocês podem fazer um género de uma introdução, de facto, de apresentação de trabalho, não, onde, muito brevemente, indicam quais são os objetivos que têm para este trabalho. Enfim, vocês já estão habituados a fazer trabalhos académicos, portanto, penso que não haverá grandes dúvidas em relação àquilo que devem colocar aqui na introdução. Numa segunda secção, então, a que eu chamei Fundamentação Teórica, penso que faz sentido que vocês, na fundamentação, discutam estes dois aspectos. O que é que a teoria diz sobre integração curricular, o que é isto, portanto, a discussão teórica do conceito de integração curricular e depois também a discussão daquilo que é o projeto curricular integrado. E isto, portanto, com base naquilo que dissemos, nas leituras que vocês têm feito e que irão fazer, isto constitui de facto, então, o quadro teórico. Peço desculpa. Estou. Olha, eu estou a dar aula, mas diz. Não há problema? Nada com a tua mãe? Diz. Espera só um bocadinho. Espera só um bocadinho. Mas estás em casa, não estás? Sim, diz. Então. Sim.
mas o das 9 é um tipo, é o... Pronto, então, mas agora é contar, é o das 3 tomas, não é? É o das 12 horas. Pronto, então agora é contar 1 hora para a frente. O meu irmão foi isso que disse, para nós irmos acertando, é contar 1 hora para a frente. O medicamento foi o que o meu irmão ontem me explicou. Está bem, está bem. Está bem, está bem, está bem. Pois, exato, agora é às 10, exato. É das 10. Está bem. Está bem. Não, não, pronto, mas isso, 10 e 5, 15 são 5 horas, não, não, acho que não faz mal. Está bem, então vá. Está bem, está bem. Tchau, tchau, um beijinho, até já. Peço imensa desculpa. Isto de problemas para a minha sogra, coitada, sexta-feira caiu em casa, partiu um tornozelo, foi operada, teve alta e está encharcada em comprimidos e para além daquilo que ela já estava a fazer. Bom, então, estava-vos eu a mostrar aqui o guião. Ora bom, está aqui. Então, dizia-vos eu, estão a ver, não estão, o guião aqui no vosso ecrã? Meninas? Alguém responda, porque eu não estou a ver. Eu estou a ver o ecrã também. O guião. Então, estava-vos eu a dizer que faz sentido discutirem teoricamente estes dois conceitos de integração e de projeto curricular integrado, porque isto constitui, de facto, a base teórica para depois a terceira secção do trabalho, e que eu suponho que será a mais longa, evidentemente, que é, de facto, a planificação de uma unidade didática no formato de projeto integrado. Então, o que é fundamental nesta secção? Começar por contextualizar o projeto, não é? No mínimo, a caracterização do grupo para o qual o projeto vai ser planificado. É evidente que, não sendo um projeto que vocês já tenham implementado ou que vão implementar durante o tempo que estão a fazer esta UC, aqui vão ter que pensar num grupo, ou um grupo que vocês já conheçam, ou um grupo um bocadinho abstrato, tem que ser, para depois poderem, de facto, justificar todo o resto da vossa planificação, não é? Quer dizer, os objetivos gerais, os objetivos específicos com o projeto, aquilo que é pretendido, as etapas, portanto, aqueles elementos, o tema central, as atividades integradoras, todo aquele esquema do BIM, portanto, para justificarem todas essas escolhas, é necessário que comecem por caracterizar o grupo, para depois se perceber, não é, o sentido que faz a planificação e as vossas decisões face ao grupo ao qual o projeto se destina. Depois disso, é também necessário incluir um outro ponto com a avaliação. Portanto, explicar como é que, no caso, não é, se implementassem isto, como é que o projeto seria avaliado. E depois, como é que ele seria também disseminado. Também já falámos nisso, o que é que pensariam fazer para apresentar, para dar a conhecer o produto, o trabalho à comunidade escolar. E depois, as referências bibliográficas, como sabem, na lista de referências só devem aparecer aquelas que são citadas ao longo do texto, do vosso trabalho, e em apêndice as grelhas de planificação, porque eu espero que aqui no texto, não é? No corpo do texto, vocês apresentem tudo isto
preferencialmente em texto corrido. Embora possam, se quiserem, aqui nesta secção, podem, por exemplo, pôr o esquema do BIN, ou uma coisa semelhante ao esquema do BIN. Agora, se tiverem de colocar apêndices, grelhas, porque se forem grelhas muito, enfim, extensas, acaba por cortar um bocadinho depois o seguimento, não é? Do trabalho, a leitura. Quando se lê, depois as grelhas interrompem. Portanto, se tiverem grelhas de planificação, aqui no corpo do trabalho podem explicar, não é, a planificação e remeter depois para a grelha que aparece em apêndice. Relativamente à extensão do trabalho, eu penso que 5.000 palavras no máximo será à volta disto. 5.000 palavras será razoável. Se nós acharmos que uma página A4 normalmente pode ter uma média de 200, 250 palavras, portanto estamos a falar, a fazer as contas, 5.000 a dividir por 200, dá, já agora, quem é que quer dizer, vá lá, ponham lá os vossos conhecimentos da aritmética a funcionar. Pessoal. Então, 5.000 sobre 200? 25. 25. Eu acho que é suficiente, não é? Claro que temos que estabelecer um mínimo e um máximo. Eu acho que o máximo 5.000 e, portanto, eu diria entre 4.000 e 5.000 palavras, ok? Dá para... esta agora não sei quem é um número desconhecido, nem atento sequer. Desligar o telemóvel, peço desculpa. E, portanto, penso que entre 4.000 e 5.000 é perfeitamente suficiente, sendo que 10% a mais ou a menos é aceitável, ok? Excluindo as referências. Catarina e Patrícia, eu tenho muita pena, mas tenho que vos pedir que vocês liguem a vossa câmara, porque é a maneira que temos de provar que estamos presentes na aula. Senão não posso considerar a vossa presença. Não tenho outra maneira, é isto que me é dito também é aquilo que as instruções que a direção do ISEC nos dá. Catarina, Patrícia. Pronto, possivelmente tiveram de se ausentar, mas é por isso mesmo que o ISEC dá estas instruções. Ok. Então, questões em relação ao guião? Para já. Eu tomei a liberdade de, na Moodle, formar já os grupos iguais àqueles que formámos na aula de terça-feira. Não sei se erradamente ou não, assumi que vocês aqui na ICA iriam manter, enfim, tanto quanto possível, os mesmos grupos de trabalho. Estou certo? Eu não estou nessa aula de terça-feira. Pronto, está bem. Não está na aula... Já tenho um grupo de outras disciplinas, não sei se... Ok, então não está na aula de métodos, não é? Não. Não está. Então vamos ver. Essa equivalência foi-me concedida. Ok, claro. Então eu vou compartilhar a tela aqui da Moodle e vou-vos mostrar, vamos confirmar os grupos, se eu de facto não estarei muito enganado e fazer os acertos necessários, de facto. Então, vá lá. No grupo A, a Catarina, a Andreia, a Mariana e a Laura. Certo. Certo. No grupo B,
falta aqui uma, mas eu acho que nos métodos era a colega que vocês me diziam que será a Sandra, que ainda não está inscrita, possivelmente, já não me recordo, mas... Não, nesse grupo ainda não tínhamos ninguém, estávamos à espera para ver se realmente estava alguém de fora. Então vá, já voltamos cá. No grupo C, Mariana Cardoso, a Andréa Guerreiro, a Márcia e a Maria Pereira. Certo? Sim. Aqui é que faltam pelo menos 2 pessoas, também se me recordo, ficámos de completar depois, não é? Portanto, a Ana Garcia e a Joana. E a Carla e a Sandra. Sim, Carla e a Sandra. Carla não sei se já aparecem. Vamos ver. Carla... Não, pelo menos, como veem aqui na lista, ainda não está. Ainda não estão. Bom, de qualquer forma, neste grupo, a Susana, Tatiana, a Andreia Lourenço e a Filipa Paulos. Certo? Então estou aí, já. Sim. Pois, eu coloquei aqui. É esse o grupo, sim. É? Obrigada, é esse. Pronto. Então, vamos ver se falta aqui alguém que esteja hoje presente e que não tenha ainda grupo, portanto que não esteja nos grupos que nós vimos, porque senão aquilo que eu faria era, não, este vai ficar com, este já há aqui 2 pessoas, não é, que faltam, mas que em princípio vai ser um grupo de 4. E aqui o grupo B, se não houver mais ninguém, terá que ficar um grupo mais pequeno, paciência, não podemos inventar pessoas aqui para a turma. Mas pelo menos para já, penso que a formação dos grupos também está orientada, certo? É isso? Sim, professor. É? Pronto. Podemos avançar para outro assunto? Questão. Diga. Em relação à estrutura do trabalho, eu não sei se aqui no ISEC funcionam com alguma estrutura a nível de tipo de letra, de títulos, essas coisas. Não, olha, não, eu por mim, claro que há depois para o trabalho final, há um formato que é do ISEC. Okay. Vocês podem utilizar, porque é que eu já agora até agradeço que tenha colocado a questão, porque permite-me também esclarecer o seguinte. Eu penso que não é muito normal, ou pelo menos, tanto quanto eu sei, o mais normal é as pessoas estabelecerem os limites, a extensão dos trabalhos por número de páginas. Uhum. Eu prefiro utilizar esta outra modalidade, que é o número de palavras, porque deixo, enfim, a liberdade às pessoas de depois formatarem a página com uma letra um bocadinho maior ou mais pequena, um bocadinho também ao gosto de cada um, ou de cada uma de vocês, ou de cada grupo. Desde que, portanto, para termos aqui uma medida justa, desde que o número de palavras não seja inferior nem exceda aquilo que está estipulado, é evidente, se formatarem. Eu, de facto, podemos também, aquilo que normalmente costumo pedir é que, pelo menos, os espaços entre as linhas, isto por uma questão também de facilidade de leitura, não é? Os espaços entre as linhas que sejam pelo menos 1,5, não é? Ou então duplo, se quiserem, e que também o tamanho da fonte não seja inferior a 12. Okay. Se for o Times New Roman 12, mas podem utilizar, sei lá, o Arial 12, o Colibri 12, portanto, ok? Ok, obrigada. Nada. Mais dúvidas? Então, eu ia pedir que vocês, cada grupo, escolhesse quem é que quer dar o pontapé de saída, que apresentassem assim, agora resumidamente, brevemente, que fizessem a apresentação da tarefa que tínhamos marcado para esta semana, que era fazer
houve quem me mandasse por e-mail. Eu ia-vos pedir o favor de não o fazerem. Gostaria que toda a gente que submetesse na Moodle, está bem? Nós tentámos pôr no Moodle, mas aquilo não dá, porque nós também não sabemos trabalhar com este Moodle. O nosso Moodle era diferente na nossa faculdade. Pronto. E nós não sabemos submeter, nós tentámos pôr. Pronto, eu não consigo abrir o vosso formato, porque quando eu não estou inscrito como aluno e, portanto, não posso abrir a página da submissão. Mas se uma de vocês agora conseguir aceder à Moodle e abrir a página, eu consigo explicar-vos muito rapidamente como é que vocês fazem para submeter diretamente na Moodle. É como se estivessem a trabalhar no Word. É o Word, o ambiente é do Word. Quem é que quer, uma de vocês queira abrir a Moodle, ir lá à tarefa e depois eu dou-vos autorização para compartilhar, para partilharem o ecrã. Catarina Serrada, tu que entendes disso? Então vá. É a nossa técnica, então... é a nossa especialista. Muito bem. Ui. Ai, calma, isto está... A Laura é que é a pessoa que dá sempre o pontapé de início. Basicamente. Então é para compartilhar, é isso? É sim, senhor. Por favor. Aí está. Ok, já está. Consegue? É? Sim. Ok, não sei se estão a ver. Ótimo. Mas eu queria antes disso, se conseguisse andar para trás, antes de vá à tarefa. Para explicar a ela, exatamente, é isso? Exatamente. Ok. Exato. Mas está aqui o da Joana e o da Filipa. Mas nós só conseguimos pôr a imagem, que nós queremos pôr no documento, porque aí só aparece o esquema. Então, mas isso, por exemplo... desculpa. Não, diga, força. Por exemplo, se pusermos aqui no avançado, acho que foi assim que eu fiz, no momento, acho que... Sim, depois aqui em baixo aparece assim, pronto. Estamos nos ficheiros e depois vai diretamente ao documento. Ok, assim parece fácil. Pois é, que só nos aparece aquela parte do texto. Pois, exato, tem que ser avançado para aparecer a parte dos ficheiros, não dá. Obrigada. Mas ouçam, alternativamente, não sai ainda, não sai ainda. Ok. Obrigado. Alternativamente, vocês podem, antes de ir em vez de irem ao avançado, podem, se subir um bocadinho, por favor, aqui a imagem, isso, podem escrever diretamente aqui, como se estivessem a escrever no Word. E o esquema, podem, se tiverem o esquema feito, por exemplo, aquilo que, ou escrevem diretamente aqui, fazem diretamente aqui, ou se tiverem num ficheiro, no vosso ficheiro, por exemplo, em Word, se não quiserem ir ao avançado e carregar para aqui o ficheiro, podem fazer um copy e depois paste aqui e ele entra na mesma. Mas por aí, assim, copy e paste do Word, só passa o texto, ou seja, só passa palavras soltas e não passa o esquema. O esquema, exato. Só passa assim. Exato. Pronto, muito bem. Mas de Muito facto, obrigada. não é difícil. Não, Okay. Mas nós não sabíamos como é que anexávamos mesmo os claro. Aparecia só aquela parte. Sim, senhor. Pronto. Não sei se o professor quer... Então, olha, já que tem o seu, está a partilhar o vosso esquema, podíamos começar com o vosso grupo. Está bem? Sim. Muito bem, então vá. O que é que isto tudo significa? Ok, então... fala tu, Laura, vá. Eu? Vá, começa, vá. Então, nós decidimos
partir do tema central, o desporto, a fim de trabalhar outras áreas, como o corpo humano, Laura, a origem, os imensa tipos. peço imensa desculpa, Laura. Para nós percebermos bem melhor a vossa proposta, eu pediria que começassem por contextualizar, ou seja, isto destina-se a quem? A pré-escolar ou a primeiro ciclo? A um primeiro ano? Estão a ver? Para nós percebermos para quem é que isto faz sentido. Sim, nós pensamos neste esquema, pronto, e as suas atividades para um quarto ano. Pronto, sim. Pronto, podes continuar, Laura, desculpa. Sim, no entanto, por exemplo, como podem ver, temos algumas atividades, alguns exemplos, e também percebemos ao longo da nossa discussão de trabalho, digamos assim, que havia muitas das atividades que conseguíamos adaptar também para um primeiro ano. Uhum. Pronto. Então, tendo em conta que o tema do desporto conseguimos trabalhar muita coisa, foi daí que partimos. Trabalhando assim o corpo humano, a origem, os tipos, que por sua vez também conseguimos abordar as relações, o estilo de vida, abordando também a alimentação e as profissões. Em cada um destes contextos, iremos trabalhar outros conceitos que as minhas colegas passarão a citar. Trabalha-se vários conceitos, como a Laura estava a dizer, articulações, músculos, órgãos, pronto. E tentámos arranjar atividades que abrangessem todos estes conceitos, tanto que foi mais por uma questão estética que metemos essa bola grande à volta, porque era muito complicado, ficava cheio de riscos, pronto. E o que está com este azul corresponde à atividade. Portanto, para o corpo humano pensámos na identificação das partes do corpo, para a origem os países de origem de alguns desportos, pensámos no mapa mundial, tipos e relações, uma conversa com um profissional de desporto que abordasse todos estes conceitos. Nas profissões, uma gincana das profissões, de quem é quem, onde eles tinham que adivinhar qual era a profissão que o colega estava a desempenhar, pronto. E no estilo de vida e alimentação, pensámos numa roda dos alimentos. Pronto. Não sei se elas têm mais alguma coisa para dizer. Ok. Então, quem é que quer comentar, colocar alguma questão, pedir esclarecimentos, enfim, aquilo que vocês já sabem, vá lá. Acho que está um esquema bastante perceptível e compreendo a parte que a Catarina disse de pôr essa bola à volta dos grandes temas para não ficar tão... Era mais para uma questão estética, exato, sim. Para se perceber, ficar claro. Quando nós estávamos a fazer as três também tive essa parte, mas depois não cheguei a fazer essa. E é uma muito boa ideia, porque no BIN não está assim... Claro, eu tinha-vos dito que o esquema do BIN é uma proposta dele e ele não diz em parte nenhuma que as pessoas devem adotar rigorosamente aquele esquema. Aquilo é um esquema ilustrativo, não é? Que nos ajuda a perceber a mecânica do projeto integrado. Portanto, acho que sim, que vocês devem depois esquematizar os vossos projetos da forma que acharem que é, de facto, mais inteligível, não é? E, portanto, parece-me bem, sim, aqui esta forma gráfica, muito bem. A questão que eu colocaria era o desporto. Portanto, se isto é para, e vamos, bem sei, e faz todo o sentido aquilo que penso que foi a Laura que disse, que isto é algo que também se poderia adaptar, não é? A um primeiro ano, e eu se calhar diria mais, se calhar até um pré-escolar até um também. segundo ou até um terceiro, exatamente. Sim, portanto, sim, claro.
com as devidas adaptações, obviamente. Sim. Agora, vamos partir do princípio, então, que é para um 4º ano. Este tema central, desporto, cabe em que área de conteúdos? Estudo do meio, matemática? Sim, assim, vende bem todos os componentes deste esquema, seja alimentação, corpo humano, origem, pronto, enquadra-se tudo dentro do estudo do meio. Tudo. Pronto, abrange, portanto, as relações de outras áreas, não curriculares mesmo, mas... Ora bem, é aqui que eu acho que está, que bate o ponto, como se costuma dizer. Okay. Para se chamar a este esquema um projeto, um plano, não é? Pelo menos a intenção é esta, é ser uma unidade didática que é trabalhada a partir de um tema central que é o desporto. Mas para ser integrado, isto integra o quê? O que é que está aqui a ser integrado? Se me dizem que todas estas áreas, não é? Aqui à volta, as relações, a origem, a alimentação, estilo de vida, etc. Se tudo isto faz parte do estudo do meio, não estamos a integrar outras áreas de conhecimento. Mas, por exemplo, aqui na atividade da gincana das profissões, quem é quem? Eles têm que conseguir passar a mensagem de forma correta e perceptível para os outros conseguirem adivinhar quem é que ele está a representar. Sim. E aí utiliza muito a língua portuguesa, porque se não tiver conhecimentos básicos da linguagem portuguesa, não vai conseguir transmitir essa mensagem. Muito bem. Se calhar... Sim, até por exemplo na roda dos alimentos também podíamos abordar a expressão plástica, porque exemplo, ao realizarem, pronto. E até mesmo a matemática. A roda de alimentos está dividida em... Por causa das expressões. Ora bem. Então porquê é que isso não aparece aqui? Não está, eu não estou a dizer que deveria aparecer, está bem? Okay. Estou só a perguntar porque é que isso não está aqui visível. Esquema mesmo estava no documento. Pronto, exatamente. Então, estamos a chegar lá. Onde é que isso depois aparecerá? Agora estou a pensar um bocadinho também em termos do trabalho final que vocês vão ter que fazer, não é? Não quer dizer com isto que vocês se esforcem por trabalhar estes assuntos e entender estes assuntos por favor, com base só para o trabalho final e acabou, não é? Não é nada disso. Obrigado. Não é nada disso. Mas pensando também no trabalho final, onde é que na vossa planificação, no vosso trabalho, onde é que isso que me acabaram agora de dizer, onde é que isso cabe? Onde é que, quer dizer, talvez... onde é que eu, quando for avaliar, quando for ler os vossos trabalhos, em que parte do trabalho, em relação a quê é que eu vou perceber se vocês pensam, ou se a intenção é trabalhar conteúdos de língua portuguesa, de matemática, arte? Talvez nos objetivos e até na planificação do projeto na grelha. Sim, mas ligado a quê? Como assim? Vamos lá ver. Vamos tomar como exemplo... Não entendi a pergunta. É que isto, entretanto, parou tudo e... Ok. Então, a minha questão é esta. Vocês dizem, nós podemos trabalhar, por exemplo, conteúdos de português. Podemos trabalhar, com certeza, conteúdos também da matemática, das expressões, etc. Mas diretamente relacionado com o quê? Onde é que isso é visível no trabalho que vocês vão fazer para eu ler? Nas atividades? Exatamente. Era essa a pergunta. É nas atividades, não é? Okay. Exato. Ora bem, como eu até vos disse assim, não, aqui neste plano, vocês para já pensem só, de facto, nos conteúdos,
a abordar nas áreas de tal, não se preocupem para já com o detalhe das atividades. Por isso é que eu disse, então, porque é que os conteúdos a trabalhar não aparecem aqui? Porque, de facto, não estão aqui detalhadas as atividades, não é? Agora, no trabalho, depois num plano completo, detalhado, numa planificação, é evidente que eu espero que depois apareça a referência às diferentes áreas de conteúdo, de conhecimento que vocês vão trabalhar. Por exemplo, se pensarmos aqui nas profissões, gincana de quem é quem, é evidente que o português vai ser utilizado sempre, mas poderá haver aqui uma atividade qualquer que seja escolhida intencionalmente, não é, para trabalhar qualquer aspecto da língua portuguesa, que poderá ser na forma oral, da apresentação oral, pode ser algo escrito, o que for. Mas eu, dependendo da maneira como vocês depois poderiam implementar esta atividade, esta gincana, quem é quem? Um dos alunos, portanto, uns têm de qualquer maneira, não é, pensar numa profissão para os outros poderem adivinhar a profissão, é um género de um jogo, não é? Então, vocês poderiam pedir que quem está a demonstrar a atividade, a profissão, que o faça não por palavras, mas por gesto. E isso pode, de alguma maneira, trabalhar a própria expressão, quando muita expressão corporal, por exemplo. Sim, inicialmente foi isso que pensámos, por exemplo, um futebolista fazer, a figura, dar um pontapé na bola. Exatamente. Foi mais nisso que pensámos. E depois é que se pensou mais na comunicação oral, porque podia se encaixar. Sim. Exato. Pronto, e o mesmo, acho muito bem que aquilo que vocês referiram para o caso da alimentação, a roda dos alimentos, evidentemente que aí até poderiam ou poderão eventualmente trabalhar a expressão plástica, enfim, eles desenharem uma roda dos alimentos ou até pedirem, se isto for possível, não, ou se fizer sentido, pedir-lhes que a partir da tradicional roda dos alimentos que todos nós conhecemos, que eles pudessem fazer uma representação gráfica diferente, se calhar apelar um bocadinho à criatividade deles, selecionar aquilo que acham que são alimentos mais importantes e graficamente representá-los de uma forma criativa. Quer dizer, depois as possibilidades são imensas, não é? São muitas. Mas penso que dá para que ficou claro aquilo que se pretende, não é? Num plano integrado. E, portanto, estamos a falar não, evidentemente, ao nível de um plano anual, mas estamos a falar ao nível de um plano de uma unidade didática, não é? Um plano anual seria um trabalho bem mais longo, mas também é possível, não é? Muito bem. Mais coisas a dizer em relação a este esquema? Da nossa parte acho que nada. Ok. E da parte do resto do grupo? Não? Não. Então, agradeço-vos, muito obrigado. Se calhar passaríamos a outra... Eu, sendo assim, vocês partilham ou partilho eu? E nós posso partilhar. Então vá, partilhem vocês, muito bem. Podemos ser nós? Podem, claro que sim. Ok. Pronto, eu não vou partilhar aqui do Moodle, vou partilhar mesmo aqui, porque senão ele não se vê. Já estão a ver? Vamos sim, senhora. Eu estou. Pronto, ok. Então, nós pensámos neste esquema para um primeiro ciclo, para um terceiro ano de escolaridade, na área do estudo do meio. Porém, conseguíamos trabalhar algumas coisas com o pré-escolar na área do conhecimento do mundo. Porque o tema central é a família, em que depois dividimos em tipos, carreira, cultura, relações e gerações. E daí vários conceitos que depois se ligam a cada atividade, que
conseguimos intercalar com a língua portuguesa, ou com o português, digamos. E acho que é isto. Não sei se as minhas colegas querem dizer mais alguma coisa. Eu tenho só uma questão, Patrícia. Sim, diz. Tinhas dito que também se podia aplicar em pré-escolar, no conhecimento do mundo? O esquema todo ou só algumas atividades? Não, só algumas partes. Por exemplo, a família, a parte do gostarzinho desse jogo, a construção da árvore genealógica com a parte da hierarquia, para eles perceberem quem é que está certo, vai descaindo. E pronto, e essas aí, depois a parte da apresentação da família está um pouco ligada à árvore genealógica, mas já era um pouco com conceitos mais complicados para eles, pelo menos na nossa opinião. A visita de estudo à Kidzania também é giro, mas acho que eles não iam perceber tanto aqueles 4 conceitos que queríamos passar. Sim, mas até mesmo aqui, por exemplo, no bingo dos verbos, apesar deles não terem, portanto, os conhecimentos verbais, também dava para trabalhar com eles, porque eles já têm noção do que é que em vez de ser com palavras, ser com a imagem que ligava a esse verbo. Sim, por exemplo. Claramente, sim. Sim, acho que o esquema, já agora vou acabar, acho que o esquema está bastante apelativo e está muito organizado, por isso. Foi só mesmo esta questão que eu não tinha percebido, porque às vezes eu fico com cortes e eu não consigo ouvir do início ao fim. Não sei se tem ideia, isto agora vem, não vos pedi de facto para pensarem muito nisso, mas assim muito por alto, vocês têm alguma ideia, isto seria uma unidade curricular para trabalhar durante quanto tempo? Para vos ocupar o quê? 2 semanas, mais? Mais. Acho que mais, sim, porque eu no meu estágio estive com o 4º ano e visitas de estudo demoram muito tempo, pelo menos um mêsinho a trabalhar isto assim, intercaladamente. Eu penso que eu gostaria que isso fosse também um elemento que vocês incluíssem depois no vosso plano, no trabalho final. Se fizerem uma grelha de planificação, com certeza que é assim, não vão pôr de facto o dia, a data e a hora, porque agora com certeza que há de ser o número de aulas, não é, para cada aula, para cada sessão, e portanto para dar a ideia de facto do tempo, porque claro que não há, como vocês facilmente compreendem, não há regras em relação a isto, não é? Que uma unidade didática integrada, por exemplo, que tenha ou que deva ocupar X tempo. Depende. Não há mas parece-me que sim, que este esquema também está um esquema bem elaborado, inteligível, percebe-se que com base a partir aqui deste tema central da família, que se pode trabalhar de facto uma série de conceitos, inclusive até a cultura, de facto. Querem explicar aqui um bocadinho em relação à cultura? Este Kahoot tem equipas? Então, o Kahoot é um jogo online em que nós fazemos algumas questões e eles em equipas jogam no telemóvel e aparece no quadro projetado. Ok. Alguma questão em relação a isto? Eu não tenho uma questão, mas eu vou dar a minha experiência do meu estágio de mestrado em relação ao Kahoot, porque eu usei o Kahoot e usei o Plickers também. E é assim, os meninos no 4º ano, apesar de os pais terem acesso, felizmente ou infelizmente, depende dos casos, a minha instituição por acaso não era privada, era pública e havia muitos meninos que não tinham a possibilidade de poder trazer telemóveis e essas coisas. Então temos de ter sempre um plano B quando queremos fazer este tipo de atividades. E aquilo que eu e a minha colega fizemos na altura foi reunir tablets nossos. Neste caso eu tinha 3, ela tinha o telemóvel e eu também prestei o meu telemóvel para que eles pudessem fazer este tipo de jogos, porque há muitas escolas
ou agrupamentos que têm estes equipamentos, mas nem sempre os fornecem às salas. E às vezes é preciso requisitar, e depois é uma data de burocracias e é sempre muito difícil. Por isso é que estas aplicações são excelentes, eles adoram, eles aprendem, mas temos sempre este constrangimento que nem todas as escolas têm estas tecnologias, e é pena porque é muito bom, estas aplicações são muito boas. Sim, exato. Eu também já trabalhei e por isso é que aqui pus em equipas, porque já tentei fazer sozinha, fazer cada um por si, por essa complicação das tecnologias e ter que requisitar e ter que arranjar para muitos, juntá-los, pronto, daí serem equipas. Sim, eu também fiz por grupos, mas mesmo assim tivemos que arranjar... Tivemos que arranjar uns 6 tablets, sei lá, uns 4 tablets, 2 telemóveis, um computador. Foi assim uma junção para eles poderem Mas quem não conhecer a plataforma é muito giro para trabalhar com crianças. Okay. Pronto, muito obrigado pelo esclarecimento, mas a minha pergunta, a intenção era de facto esta, era chamar a atenção para isto, não é? Para a necessidade que temos de, sempre que planificamos, não é? Não esquecemos de facto as características do grupo, a quem é que a coisa se destina, para não corrermos o risco, para não cairmos na situação de, ainda que involuntariamente, sem querer, não é? Porque ninguém vai fazer isto intencionalmente, mas sem querer poderemos estar na nossa boa fé e, por exemplo, numa situação destas, evidentemente que seria na maior das boas fés, não é? Utilizar este recurso, especialmente numa era em que a tecnologia é fundamental e se prevê que é o futuro cada vez mais. Agora, não evitar correr o risco de, em vez de sermos inclusivos, estarmos a segregar, ou seja, a colocar um bocadinho estigmatizar um bocadinho, enfim, aqueles alunos que, por não terem acesso a determinados recursos, depois acabam por não poder participar na totalidade, tal como os outros, e obviamente não beneficiar da própria atividade. Mas sim, senhora, percebo que vocês estão conscientes disso e alegra-me também ver isso. Muito bem. Estamos em sintonia nesse aspecto também. Ok. Mais coisas a dizer sobre esta proposta? Portanto, estão a perceber porque é que não foi assim à toa ou para encher papel, como costuma dizer, que eu lá na estrutura do trabalho peço para contextualizarem, tanto caracterizar o grupo exatamente por isto mesmo, pela atenção que nós temos que ter. É neste microcontexto, de facto, da sala com quem nós estamos a trabalhar que o currículo real acontece. Depois é o currículo que vem, o currículo oficial, que vem do Ministério da Educação, depois o próprio projeto educativo de escola, o projeto, até o projeto de sala, mas depois é dentro da sala, de facto, que o currículo real acontece, aquilo que fazemos. E é exatamente aí, isso é digamos, o território por excelência onde de facto o currículo é trabalhado. E é por isso que é reconhecido às educadoras, às professoras, esta autonomia para poderem trabalhar o currículo com a flexibilidade necessária e com as adaptações necessárias para, de facto, atenderem às necessidades específicas dos alunos. Ok? Muito bem. Então, professor, diga. Peço desculpa, agora que referiu o projeto. Então, nesse caso, imaginando que a caracterização do nosso grupo tem dificuldades, vamos supor, no tema em que até trabalhamos agora, por exemplo, elas, a família. O nosso projeto então pode seguir esse tema? Ou não é bem por aí? Está a perceber o que eu quero dizer?
Penso que sim. Fazer um projeto com base num tema, digamos. Ou Sim. temos que partir de uma questão-problema? É que eu ainda não percebi bem. Não necessariamente. Vamos lá ver. A escolha do tema pode vir de questões que os próprios alunos levantem, que as crianças levantem, e que vocês, com a vossa sensibilidade, estando alerta, acabam por perceber isto é um tema, é uma curiosidade que eles têm e, portanto, é um tema que há de ser motivador e que vou aproveitá-lo para trabalhar o tema, mas de uma forma integrada. Mas também pode ser algo que vocês decidam, um tema que vocês decidam, em função do conhecimento que têm do próprio grupo, ou seja, do diagnóstico que tenham feito da situação do grupo e que tenham percebido que, vamos supor que vocês estão a trabalhar numa escola, num contexto sociocultural em que percebem que uma boa parte daqueles, olhem, para vos dar um exemplo, enfim, um exemplo que eu conheço e que vocês também deverão conhecer em teoria, mas não porque estejamos lá no contexto e tenhamos experiência direta do contexto, mas num contexto sociocultural e económico e tal, como aqueles bairros da Cova de Amor, etc. Num contexto destes, se calhar não faria eu, e posso estar errado nisto, posso estar também de facto aqui a ter uma ideia enviesada relativamente a um contexto que eu conheço só de ouvir falar e de tal. Mas eu não esperaria, se eu estivesse colocado a trabalhar numa escola, naquela área, eu não esperaria que aquelas crianças me levantassem questões relacionadas, sei lá, com a cultura, ou até com a conservação questões ecológicas ou não sei quantos. Se calhar até seriam, mas vamos supor que não. Eu acho que isso seria, até pelo conhecimento que eu depois ia tendo do contexto, se de facto as pessoas ali, o próprio ambiente, fosse um ambiente deteriorado, que se percebesse que a higiene nas ruas, nos espaços exteriores, etc., que deixassem muito a desejar. Eu, se calhar, se as crianças por elas próprias, não levantassem questões em relação a isso, eu poderia, por exemplo, pegar num tema à volta disso para trabalhar, porque sentia que era, de facto, algo que fazia falta àquelas pessoas, àquelas crianças. Portanto, a escolha do tema central, esta escolha da família, por exemplo, aqui neste esquema, poderia ter surgido em função de alguma questão ou algumas observações que as próprias crianças tivessem feito, ou até, de facto, como disse, da pertinência que vocês tivessem sentido, da pertinência do tema relativamente àquele contexto e àquelas crianças em concreto. Agora, é evidente que depois o trabalhar estas diferentes áreas, e não sei se era aí também a isso que a Laura te estava a referir, mas o trabalhar estas diferentes áreas, de facto, é aconselhável que se levantem, que se tentem levantar questões, aquilo que a gente chama problemática, não é? Porque se nós queremos envolver as crianças a trabalhar em termos de trabalho de projeto também, portanto, muito com base na própria pesquisa, então é bom que à partida se levantem questões que promovam, não é, essa necessidade de pesquisar para responder às questões. Mas questões que podem ser muito
muito simples para nós, que nós possamos achar muito básicas, mas dependendo da idade, do grupo etário e do nível de desenvolvimento dos alunos. Não sei se respondi àquilo que era a questão que a Laura colocou. Respondeu. Obrigada. Okay, nada. Porque, de facto, já agora só para rematar, uma das características, se quiserem, do projeto curricular integrado, da metodologia de trabalho de projeto, é de facto a intencionalidade. As coisas não são feitas só porque sim, mas porque há uma intenção. Ok, então podemos agora partilhar outra proposta de outro grupo? Sim, pode ser o nosso professor. Muito bem. A Andreia Lourenço é que vai partilhar. Sim, senhora. Já está, não? Já consegue? Sim, já. Peço desculpa, só antes de começarmos. Professor, peço desculpa, eu não consigo ter a câmara ligada porque eu não tenho. Não sei se há problema. Eu não tenho a câmara do computador ligada. Não tem câmara no computador? Não tenho câmara no computador. Exatamente. Ok. Vá, então vá. Ok, siga. Então. Já estamos a ver aqui este esquema bonito. Eu desliguei isto e continuo. Força. Então, nós decidimos escolher a faixa etária para jardim de infância. O tema que nós depois acabámos por chegar a consenso foi os animais, e a partir daí extrapolámos para várias categorias que considerámos importantes trabalhar com eles, e de acordo também com as OCEP, na parte do conhecimento do mundo. Pronto, nós as atividades temos depois à parte num pequeno PowerPoint que já vamos explicar depois também. Pronto, ali nos animais, aquilo que nós consideramos fundamental trabalhar com eles é a noção de habitat e quais os habitats que existem. Eles aqui já têm algumas noções de onde é que os animais vivem, porque no jardim de infância é aquilo que eles mais gostam de falar, é dos animais, e já sabem muitas coisas sobre os animais, por isso é logo um ponto de partida relativamente fácil para trabalhar com eles. As características do corpo, as classes, o modo de vida, que eles também já têm essa percepção. A extinção nós abordamos porque há muitos meninos que falam nos dinossauros e depois nós temos que saber explicar o que é que aconteceu aos dinossauros, porque é que estão extintos, e depois de fazer aquela diferenciação entre extintos e em vias de extinção. E depois, a nível da alimentação, os termos que nós estamos aqui a utilizar parece que são demasiado complexos para a idade deles, mas nós achamos importante falar já destes conceitos, introduzi-los, mas obviamente depois adaptamos a linguagem em contexto de sala de aula e também de acordo com o grupo. Obviamente, claro. Agora vou deixar as minhas colegas explicar o resto. Eu acho que tu explicaste tudo, acho que... E muito bem. Temos uma boa porta-voz. É isso mesmo, eu acho que nós concentramos neste grupo, Jardim de Infância, especificamente, por considerarmos que são as faixas etárias entre os 3 e os 6 anos, aquela em que nós realmente podemos trabalhar melhor estes temas, que são abordados ao longo de todo o pré-escolar, mas tentámos especificar neste grupo a partir do jardim de infância, e pronto, consideramos esses os temas, os conceitos base a trabalhar. Claro que depois a partir daí pronto, desenvolvemos um conjunto de atividades para explorar esses conceitos. E nessas atividades também depois percebemos a integração curricular, portanto a interdisciplinariedade que já mostramos, não sei se a colega já está pronta para partilhar. Muito bem. Conseguem ver? Sim. Sim. Muito bem. Sim? Ok. Sim.
A capa, só vemos a capa. Mas agora conseguem... Sim, sim. Estão a acompanhar? Não. Agora sim, sim. Ok. Ana, queres... Sim, sim, posso ir dizendo. Nós começámos, nós não identificámos como as outras colegas no esquema as atividades, porque achámos que não era para fazer isso, e então escrevemos tudo à parte, por isso é que está num PowerPoint. Mas acho que ao longo daquilo que nós fomos explicando, acho que é fácil de perceber em quais tópicos é que se encaixam as atividades. Pronto, nós começámos com uma atividade a partir de um livro, ou seja, a leitura de uma história, e depois partir para o questionamento às crianças sobre os conhecimentos que eles já têm dos animais. Depois, a construção de animais selvagens e domésticos, sempre com o uso de material reciclável, porque nem sempre é possível em todas as escolas termos acesso a materiais, e acho que, e não só, para nível de meio ambiental também é importante. Depois, a nível de música, decidimos que eles deveriam cantar e aprender uma canção, e depois disso fazerem uma pequena coreografia sobre esta música. Através desta música, aliás. Formação motora também? Sim, e depois também dá para trabalhar expressão motora, que é a educação física, assim, com mais conhecido. Exato, movimentos. Depois, realizar um pequeno teatro com o fundo da floresta, ou seja, sendo o tema a floresta, e depois com os animais que lá vivem. E assim dá para trabalharmos também. Aqui dá muito para ver que trabalhamos a nível da língua portuguesa, a consciência que eles têm também a falar, e depois para trabalhar em simultâneo os conhecimentos deles a nível de conhecimento do mundo, e depois podemos trabalhar muito aqui as expressões, a parte das expressões que é fundamental no jardim de infância. Podes passar. Nós também colocámos esta atividade de agrupar cartões de animais, cartões que poderiam ser cartões plastificados, que eles pudessem manusear com facilidade, e pedimos então para eles agruparem segundo as suas características físicas. E depois avançávamos depois um tema para o outro conceito, que é o das classes, que já é mais complexo, mas que é uma continuidade do trabalho. Primeiro as características e depois seguidamente as classes. Esses mesmos cartões também podem ser utilizados para trabalhar os conceitos matemáticos. Por exemplo, pedindo a eles para fazer uma contagem dos membros, das patas, das asas, e eu acho que depois também podemos realizar operações, pedir para fazer operações, no caso a adição, uma forma de trabalhar realmente as operações aritméticas. Depois também tentámos introduzir o conceito da ligação com a família e pedir então às famílias para também participarem com a realização de trabalhos que pudessem representar no fundo o animal que a criança tinha como preferência, por isso depois de abordados todos estes conceitos, a criança já deve ter um animal preferido, um animal que... e pronto, e é uma forma também de chamar a família também para estas atividades, para complementar todo este trabalho. Acabou. Acho que é melhor pôr o esquema como imagem principal. O professor está com mute. Não retirem já, por favor. O PowerPoint? O PowerPoint, sim. Ok. Eu acho que não sei se há, antes de ser eu, alguma de vocês quer dizer alguma coisa em relação aqui ao PowerPoint. Acho que está muito bom. E aqui elas especificam mesmo a parte da matemática e tudo mais. E ao construir estão a utilizar a expressão plástica. Ok. Aqui não se percepciona bem, se calhar é talvez
a ordem pela qual faremos as atividades. Pronto, isso pronto. é importante. Na interligação com o esquema. Ok. Mas como não está no esquema também. Ok, mas sim, mas aquilo que eu acho agora mais importante para agora, de imediato, é tentarmos de facto pensar, partindo do princípio que achamos que esta proposta é uma proposta, tal como as outras, que tem, e eu estou a aproveitar esta porque de facto, como está aqui apresentado o PowerPoint, é mais fácil e portanto tirar, não quer dizer que as outras e que já vimos e as que vêm a seguir, que sejam piores, não é nada disso. Mas já agora, a maneira como ele está apresentado e como temos aqui este texto, eu aproveito para fazermos este exercício que eu acho que é extremamente importante e é isso que se pretende, é isso que faz com que exista uma UC desta, não é? E outras. Vamos lá ver. Partindo do princípio que isto que está aqui faz sentido, e eu acho que sim, que faz. Ler uma história, questionar os conhecimentos que cada criança já possui sobre os animais lá referidos. Quais são, digamos, os princípios teóricos, aquilo que nós já vimos, que fundamentam esta abordagem de currículo integrado ou de projeto escolar integrado, que princípios é que estão subjacentes a isto? Ou seja, como é que nós, agora, em termos teóricos, justificamos isto? Porque isto é que é importante. Vamos lá ver, a diferença entre uma educadora ou uma professora que é reflexiva e que, portanto, que é autónoma, que é inteligente e que sabe justificar aquilo que faz, e uma pessoa que faz apenas por intuição, a diferença está nisto. É no ser capaz de justificar esta escolha, esta decisão. Ela é, para mim, é uma decisão acertada. Questionar os conhecimentos que cada criança já possui sobre os animais, depois lá estão referidos na história, não é? Se calhar até, antes de ler a história, começar por questionar sobre os animais que já conhecem, etc. Isto como preparação até para depois entrar na história, não é? Ora bem, mas porquê, qual é o fundamento, porquê é que isto deve ser feito assim? Eu acho que tem a ver um bocado com a intencionalidade da atividade, ou seja, de chegar à criança, tendo em conta que nós partimos do suposto que era um interesse geral do grupo, os animais, nós depois, como nós já conseguíamos recolher as informações de que eles gostam dos animais, estão sempre a falar dos animais, nós já temos um conhecimento prévio daquilo que eles sabem dos animais. A história acho que vem só complementar e aprofundar um pouco mais os conhecimentos sobre os animais. E daí a intencionalidade de ser uma história, começámos por um livro, para trabalharmos também múltiplas áreas, e o questionar os conhecimentos é mais a nível de partilha também. Pelo menos eu acho que nós vimos as coisas dessa maneira. Posso estar errada. E bem, reparem. Desculpa, e também eu acho que é uma forma de colocarmos todos saberem o que cada um sabe, ou seja, quando há um momento de partilha e quando partilham com todo o grupo, a criança que não sabe questiona e acaba por ficar mais alerta em relação a uns tipos de tema, assim como a criança que partilhou, quer aprofundar, e acabamos por partilhar e desenvolver e acabar por criar interesse nos temas que vamos partilhar futuramente. Exato. Olhem, então reparem bem como nesta atividadezinha, que assim posta aqui no papel, nesta lista, não é? Parece uma coisa pequenina, mínima, como se consegue trabalhar várias competências, várias dimensões em simultâneo. Questionar os conhecimentos, a partir daqui, no fundo, é ir ao encontro daquele princípio que diz que
a aprendizagem é tanto mais motivadora e será tanto mais significativa quanto os conteúdos a trabalhar, os conhecimentos novos a trabalhar, estiverem inseridos naquilo que é a vivência que a criança conhece. Portanto, é esta ligação da escola, do trabalho da escola com o mundo real, não é? Portanto, isto é ativar, de facto, os conhecimentos das crianças, portanto, situá-las na realidade que elas conhecem. E, portanto, o conhecimento, todo o conhecimento novo que venha a partir daqui, as competências que sejam a partir daqui, pressupõe-se e espera-se que sejam bem mais significativas porque estão enquadradas na realidade que a criança já conhece. E, portanto, estamos a habituar a criança a relacionar as coisas e a relacionar os conhecimentos com o mundo, com a vida real. Depois, como vocês disseram e muito bem também, o partilhar é trocar informações, portanto, estamos aqui a aplicar um princípio fundamental da aprendizagem colaborativa e, portanto, estão a ver um bom exemplo de que a aprendizagem faz-se também através, ou muito, através da socialização. Nós aprendemos uns com os outros, portanto é o contacto com o outro, é a partilha de conhecimentos que enriquece a nossa aprendizagem. Por outro lado, estamos também a ajudar as crianças a desenvolver e a aperfeiçoar o quê? As suas competências sociais, emocionais, o saber ouvir o outro, o saber escutar. Num momento de partilha, eu não falo em cima dos outros, não interrompo os outros, ouço o que o outro diz. E, portanto, vejam o tipo de competências que nesta pequenina atividade, pequenina, entre aspas, se pode... ora bom, então isto não é uma abordagem pedagógica muito mais enriquecedora do que a tradicional abordagem da educadora ou da professora, que é meramente um veículo transmissor de conhecimentos e mais nada? Não tem nada a ver, quer dizer, não é? E percebe-se que estamos a pôr aqui em prática aquilo que também vimos no vídeo da semana passada, relativamente àqueles princípios teóricos propostos pelo Sr. John Dewey e que depois foram desenvolvidos, como já sabemos, por outros, pelo Patrick e tantos outros, até aos nossos dias. Claro, o cantar a canção, depois estamos a trabalhar a área da expressão musical, a dança, estamos a trabalhar, quer dizer, é de facto este é que é o espírito da integração, por isso é que é integrado, é porque nós, reparem, à volta dos animais, isto, quer dizer, numa aula, por exemplo, não digo de pré-escolar, porque seria impossível, e até mesmo de primeiro ciclo, e até mesmo de segundo e terceiro ciclo, chegar a uma aula e estar 50 minutos ou uma hora e meia a debitar conhecimentos sobre os animais. Olha, os animais, os grupos não sei o quê, há as aves, há os peixes, há não sei o quê, patatão, os batráquios, testas, características, assim, e assim. Agora tomem apontamentos ou depois cheguem a casa, leiam lá o manual e, quer dizer, isto não tem nada a ver, é totalmente diferente, de facto, não é? Isto é muito mais motivador e eu partilho desta ideia de que as crianças aprendem muito mais. E isto leva-nos de facto a refletir e a questionar um bocadinho este discurso que também que nós conhecemos todos, que ainda é muito normal nós ouvirmos, que é esta de, isto no meu tempo, eles agora saem do secundário sem saber nada. Isto o pessoal chega. Não. O pessoal
se continua a sair do secundário sem ter estas competências, é porque ou estas abordagens pedagógicas não foram de todo utilizadas, portanto eles não foram, não estiveram expostos e não a estas abordagens, ou então se estiveram, elas ou foram mal utilizadas, ou portanto pode haver um número enorme de razões. Agora, eles talvez não saiam, as pessoas não saem, para já com uma lista de conhecimentos que eles são capazes de reproduzir, tal como no meu tempo nós éramos obrigados a fazer, se quiséssemos ter sucesso na vida académica. E chegar ao fim do ano, e chegar ao fim do curso, e ter o diploma e passar. Mas, por exemplo, podem também não sair com as capacidades que nós aqui ao nível do ensino superior, não é? Gostaríamos que todos já tivessem, que é a capacidade de questionar, de refletir criticamente, de interligar os conceitos, etc, etc. Mas também lá está, se não formos formatados para isso, não é? Não podemos esperar que as coisas aconteçam por milagre. Mas se calhar hoje saem do secundário, do terceiro ciclo, com muito mais conhecimentos a outro nível. Pois, olha, se de facto, desde o primeiro ciclo, desde o pré-escolar, as crianças forem expostas a este tipo de atividades, a esta abordagem, a este tipo de abordagem, e não estou a querer dizer com isto que agora todos nós passamos a olhar para a integração curricular como a panaceia, como o remédio para todos os males, não é? Não estou a dizer agora, vocês a partir de agora só fazem isto assim e mais nada. Agora, se nós utilizarmos no nosso dia a dia com as nossas crianças, se utilizarmos muito destes princípios da integração curricular e se lhes proporcionarmos atividades que de facto, como estas e outras que vocês têm estado a partilhar connosco, que são, como eu costumo dizer, económicas, no sentido em que uma atividade acaba por permitir trabalhar uma série de aspectos e não um apenas, e acaba por proporcionar às crianças o espaço, o tempo, a oportunidade para desenvolverem conhecimentos, habilidades, competências de vários níveis, é evidente que eles hão de sair do ensino secundário muito mais bem preparados neste aspecto do que eu saí, do que os meus colegas saíram. Não tenho dúvidas em relação a isso. Sabem outras coisas que eu na altura em que saí com 16 anos ou 17, eu não sabia, porque também não tínhamos essas, quer dizer, eu sabia lá o que era um computador, pois nós não tínhamos, o que era um iPhone, e não nos proporcionavam também a possibilidade de desenvolvermos este tipo de competências que na altura também eram competências a que não se dava, enfim, a importância que se dá hoje dentro da própria escola, que hoje se chamam, olhem, os soft skills, não é? Estas competências que não são meras competências de conhecimento cognitivo, de o saber que, mas é o saber como, é o saber estar, é o saber relacionar-se, e o saber com os outros, que são maneiras de saber e níveis de saber muito, muito importantes. Ok? Está na altura de fazermos uma pausazinha, um quarto de horazinho, para descansarmos? Sim. Então, muito bem. Obrigado para já, quem já partilhou as propostas. Depois continuamos quando
a seguir à pausa. Está bem? Ok. Então vá. Até já. Até já. Até já. Até já. Ok, quando viemos da pausa. Então, estava-vos eu a dizer que, como vimos a semana passada, o projeto curricular integrado, esta abordagem, se baseia muito naquilo que é, e que vocês conhecem, que é a metodologia de trabalho de projeto, cujas etapas eu tentei, de uma forma simples e resumida, elencar aqui neste slide. Definição do tema, pois claro, portanto será o ponto de partida. Não vamos repetir aquilo que já hoje, e antes disso dissemos várias vezes, que o tema central, no caso do projeto integrado, de onde é que ele parte, do interesse das crianças, etc. Isso vocês já sabem também, mas a definição do tema é um ponto de partida-chave. Depois, a definição dos objetivos gerais e dos objetivos específicos, o que é que se pretende, quais são as competências que se pretende desenvolver, quais são os conhecimentos que se pretende que as crianças adquiram, depois a proposta pedagógica da escola, no sentido de enquadrar o trabalho que vamos fazer também no projeto educativo da própria escola, não é? Porque isso é uma coisa que nós sabemos que temos de seguir, temos de enquadrar o trabalho que fazemos naquilo que é o projeto educativo da escola. A justificativa, isto é, sabermos justificar o porquê das nossas decisões, do projeto. Depois a abordagem metodológica, a metodologia, o tipo de atividades a realizar, definir como é que vamos acompanhar o projeto, o tipo de avaliação que vamos fazer ao longo do projeto e depois como é que vamos fazer a avaliação sumativa também, quando o projeto estiver concluído, pensar como é que o projeto vai ser dado a conhecer à comunidade educativa, quer dizer, à comunidade escolar e também, preferencialmente, à comunidade social, onde a escola está inserida, portanto, desde logo e muito diretamente às próprias famílias e a outros. E com certeza que na altura de se estar, isto não quer dizer que esteja pela ordem, mas quando se está a definir o tema, os objetivos, portanto isto é, digamos, a projetar, a planificar o trabalho, também convém dar um título ao projeto, não é? Escolher também, juntamente com a participação dos alunos, o título a dar ao projeto. E depois a finalização, portanto, pensar, de facto, como é que isto vai... Quando o projeto estiver acabado, eu aqui por finalização, um bocadinho ao contrário do que tenho visto, escrito, eu entendo aqui esta etapa, se quiserem, este momento como o também refletir no enquadramento do projeto, no trabalho de todo o ano letivo. Ou seja, este foi um trabalho de projeto, um projeto integrado numa unidade curricular que nós desenvolvemos em novembro, por exemplo, ou em janeiro, ou em fevereiro. Mas então isto vem na sequência de quê? E uma vez este projeto acabado, isto para aqui, o que vem a seguir, qual é a ligação, a articulação que isto tem com o resto? Portanto, porque o projeto, esta unidade, esta abordagem trabalhada, esta unidade trabalhada desta maneira, ou nós de facto trabalhamos todo o ano nesta abordagem, o que me parece bem, também devo dizer que me parece bem, mas então qual é a sequência lógica, qual é a articulação que esta unidade que trabalhamos durante este mês tem com
aquilo que já foi feito antes e com o que vem a seguir. Portanto, para haver de facto também aqui uma unidade no próprio trabalho que se desenvolve ao longo do ano. E é evidente que o trabalho de projeto tem, peço desculpa, tem muitas vantagens. Então, isto não passa. Tem muitas vantagens, ou pelo menos algumas, que também não são nada de novo, ou de completamente novo para vocês. Já percebemos que o trabalhar nesta abordagem de projeto, fundamentalmente, uma atitude investigativa, proporciona de facto a possibilidade aos alunos de trabalharem com conteúdo vivo. Portanto, contrário de facto àquilo que é o programa ao conhecimento que vem apenas nos livros. Aquilo, não é? Portanto, é o contactar com a realidade e com o conhecimento inserido no contexto, na vida dos próprios alunos. Também fornece aos alunos uma maior compreensão daquilo que é o trabalho cooperativo, o valor que isso tem, o benefício que nós podemos tirar de trabalhar colaborativamente. E como é que se trabalha em grupo, como é que se deve trabalhar em grupo, e perceber qual é o papel de cada um de nós, individualmente, dentro do grupo. Isto, de facto, é desenvolver nas crianças competências emocionais, socioemocionais. Favorece, como já estamos fartos de dizer, aprendizagens significativas. Habitua, de facto, os alunos a entenderem a vida, a entenderem a realidade como constituída por problemática, de facto. A vida coloca-nos problemas de variadíssima ordem, mas mostra-nos também o trabalhar neste modelo, também lhes possibilita perceberem quais são os caminhos, que há diferentes caminhos, há diferentes formas de enfrentar ou de resolver os problemas que nós próprios levantamos. Possibilita, de facto, a tal integração, que é o tal diálogo entre as várias áreas de conteúdo e a integração dessas áreas de conteúdo, dessas diferentes áreas de saber. Espera-se também que nós, trabalhando neste modelo, sejamos capazes de despertar nos alunos, cada vez mais, a vontade, o gosto por aprender e desenvolver estas tais competências de iniciativa pessoal, criatividade, este gosto pelo pesquisar, pelo querer saber, pela investigação. Habituar o aluno, de facto, a que aprender não é tarefa que seja sempre simples, ou uma coisa que... Não, que implica esforço. Implica esforço. Implica não só esforço, mas também não é o esforço só, melhor dizendo, é um esforço que é, de facto, cognitivo também. Nós temos que pôr a cabecinha a trabalhar, temos que pôr, com certeza, também a memória, exercitar a memória, etc. Tudo isso é importante. Mas também o esforço que advém da responsabilidade, do compromisso que nós assumimos quando trabalhamos em grupo. O compromisso que nós devemos assumir para nós próprios como aprendentes. Quero aprender mais. Isto é algo que me vem preencher a mim. E, portanto, isto coloca-me responsabilidades. É evidente que isto exige algum esforço, pois claro que sim,
e pressupõe que o aluno, de facto, tem uma ação direta, um controle do seu próprio processo de aprendizagem. Este envolvimento dos alunos nas decisões, nas tomadas de decisões, o envolvimento dos alunos, como haveremos de ver também agora em breve, quando falarmos especificamente na avaliação, envolver os alunos no próprio processo de avaliação, autoavaliação, heteroavaliação, envolvê-los na partilha. Tudo isto ajuda também, ou tem como objetivo, desenvolver neles, desde muito cedo, estas competências de monitorização, de controle, de consciência. Eu aprendo, não, é o chamado aprender a aprender, no fundo. É isto, eu sei como é que eu aprendo melhor, eu sou capaz de controlar, de avaliar e de controlar a minha própria aprendizagem. E isto é muito bom, porque quando as pessoas chegam ao terceiro ciclo, quer dizer, à medida que vão avançando na sua vida académica, vão sendo cada vez mais capazes de ser aprendentes autónomos e de terem consciência e de escolherem aquilo que para cada um de nós é mais benéfico em termos da nossa aprendizagem. Como é que eu aprendo melhor? Onde é que eu aprendo melhor? Como é que eu me devo organizar quando tenho determinado tipo de tarefas para concluir? Portanto, tudo isto são competências que o trabalho de projeto, o trabalho de projeto curricular integrado ajuda muito a promover e a desenvolver nos alunos. E claro que nós também estamos sempre a aprender, todos os dias aprendemos com os nossos alunos. E é evidente que se eu nunca experimentei fazer, adotar esta abordagem, com certeza que a primeira vez as coisas vão sair de uma maneira, mas na segunda vez que eu faça, com certeza que a minha própria autoavaliação e o feedback que vou tendo dos meus alunos, etc., com certeza que eu vou aprender e à medida que vou implementando, e até com os diferentes grupos de alunos, eu vou com certeza melhorando até a minha própria capacidade para fazer com os alunos trabalho de projeto e preferencialmente integrado, neste espírito daquilo que a gente hoje já sabe, que é a integração curricular. Questões. Questões, não só questões, não é? Já sabem, quando eu digo questões, não quer dizer que tenham perguntas necessariamente a fazer, mas que tenham coisas a dizer sobre isto. Ou até a emendar-me, a corrigir-me, sei lá, a discordar de algumas coisas que eu digo. Então, vou-vos mostrar também aquilo que tenho que está disponível aqui na Moodle. Esta é a apresentaçãozinha que eu vos mostrei agora, o PowerPoint. E deixei-vos aqui... Este baixo também é igual, professor. É? Este documento, o de baixo, é igual ao PowerPoint. Há dois que são iguais, só estão em formatos diferentes. Este e este? Sim. Quer dizer que eu repeti o documento... Deixa-me ver. Pelo menos eu há pouco abri e eram dois iguais. Pois é. Pois é. Ainda bem que me avisa. Certo. Então... Pronto. Então, eu vou substituir isto. Deixa-me lá ver. Ele está... PowerPoint é meu.
Pois, o que eu queria era isto. Ai, a página já não existe. Porque eu queria era mostrar-vos, era este texto. Eu queria era, de facto, encaminhar-vos para aqui. Então, mas porquê é que isto já não existe? Então, se ele a semana passada estava disponível. Este é o tal autor, Alberto Sousa, que a gente às vezes fala. Este senhor. Mas, de facto, é esquisito. Então, se calhar é por isso que eu, se a página já não existe ou não está disponível, se calhar é por isso que ele depois acabou por aparecer o meu próprio. Professora, Diga. eu cliquei nesse link e aparece-me, mas não aparece a coisa que diz as páginas semelhantes deste site. E quando clico vai para posso Vai chamar para este outro. documento desse senhor. Vai para É outro um que se documento. chama o método dos projetos. Sim. Então pronto, E aí é deve este, ser isto. e é este link? É, só que no seu não aparece uma coisa que me aparece a mim em baixo. Mas eu vou ver se fica o mesmo link. Veja, já agora agradeço. Pois aparece links diferentes, pelo menos parece. Então, aquele que o link que lhe dá o texto do senhor não é exatamente o mesmo que está aqui. Na Moodle, não? Não, penso que não, mas eu posso mandar por aqui pelo bate-papo e o professor vê se consegue. Sim, agradeço. Já enviei. Ok. Oh, professor, desculpe, eu vou sair, está bem? Está bem. Até para a semana. O bate-papo está a falar de quê? É aqui em baixo na conversa. Sim. Peço desculpa. Peço desculpa. Sim? Eu não sei se me conseguem ouvir. Consegue? Mal, mas ouço. A mim aparece-me igual à Catarina Serrada. No fim aparece eis algumas páginas semelhantes e aparece-me o tal link então, olha, dos métodos de projeto. Ok. Mas agora se calhar a mim também apareceu. Não, eu não. A mim, por exemplo, quando eu copiei o link, apareceu página não encontrada, mas apareceu logo a opção de clicar em o método dos projetos. É isso que eu estou a dizer, sim. É? Este link que eu mandei é disso. Ok, então deixem-me ver isto. Se calhar o professor também aparecia, mas não clicou. Não, quando o professor mostrou não aparecia. Quando eu essa parte. não aparecia. Deixa-me ver. Ora bom, então. Agora deem-me só mais um minutinho, que aquilo que vou fazer é pôr o novo link aqui e vocês já vão ver se de facto agora já lá vai parar. Eu não estou a partilhar, mas posso partilhar agora convosco e vocês assim. Portanto, aquilo que eu vou ter que tirar é apagar este e adicionar um recurso, que pode ser, agora vou pôr isto assim, Ok, então, vamos lá ver, ele já cá está, agora vou ver se ele, pronto, já leva para lá. Ok?
tentem agora vocês, se estiverem dentro do Moodle, tentem aceder através da Moodle com o link sim, que eu lá dá. coloquei. Agora já dá. Já vai direto para lá, Pronto. sim. É esse texto e o outro texto que eu também vos proponho, que também acho que é uma leitura agradável. E pronto, ficamos assim por hoje. Encontramos-nos na terça, presencialmente, para continuar a falar de investigação. E na próxima semana, em princípio, se a coisa correr como planeado, começamos a falar de avaliação aqui nesta UC, está bem? E perceber qual é a relação que a avaliação, o porquê de termos de falar em avaliação quando falamos, obviamente, de projeto integrado. Como se a avaliação não fizesse parte de tudo na vida, não é? Então vá. Se não tiverem nada a dizer, se não houver mais nada, bom fim de semana. Obrigada, e até para a semana. Igualmente. Tchau, bom fim de semana. Tchau. Bom fim de semana. Obrigada.